A palavra que está no meu coração para esse dia está em 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu ler somente o versículo 1. E disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Olha o que o versículo está dizendo. Os discípulos dos profetas estão dizendo para Eliseu que o local que eles habitam é estreito demais. E é justamente por causa dessa necessidade que você vai ver eles pedirem a autorização ao profeta Eliseu para saírem para construir uma casa maior, porque o local estava já apertado, né? Não tinha como a escola de profetas ficar diante de um local que já estava pequeno. E é interessante que, apesar da expressão aqui estreito, ele está no sentido literal, no que diz respeito o próprio local ser pequeno para a habitação dos profetas, juntamente com Eliseu e vários homens de Deus que estavam ali para aprender mais sobre o ministério profético. Espiritualmente, a palavra estreito, ela tem todo sentido. Eles vão até Eliseu e dizem: nos dê a permissão para sair, para procurar um local e ampliar, porque o lugar que nós estamos é estreito, né? E na verdade estreito não é só o local, estreito é o ministério. Por mais que eles tentassem alargar as tendas para querer um lugar maior, o ministério continua sendo estreito. As portas do ministério não são largas, as portas do ministério são estreitas. A própria porta de salvação, ela é estreita. Foi o que Jesus falou, que larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação. Você precisa entender que se você tem um chamado, você tem uma vocação, o caminho que Deus vai fazer você passar é o caminho do estreito. As coisas vão ser mais difíceis, as portas serão mais apertadas, você não vai ter facilidade para andar em certos caminhos, e Deus vai exigir que você não entre em certos caminhos por causa da chamada que Ele tem na sua vida. Sabe, o peso é tão grande daquilo que Deus tem com você, que você vai perceber que certas pessoas, elas podem fazer certos hábitos, realizar determinadas coisas na vida dela, mas o Senhor não deixa você realizar determinado tipos de ações. Você quer ver uma coisa? Às vezes você está aí pensando e falando: puxa, fulano peca, erra, e Deus continua agindo com misericórdia. Agora vai eu e você errarmos. Uma vez que você sai do caminho um pouquinho, desliza, o Senhor vai lá e já dá uma chacoalhada para que você não viva em um caminho errado. Talvez você questione isso: por que a misericórdia de Deus para alguns parece ser maior e para a minha vida ela é menor? Por que na minha vida o nível de cobrança é maior? E a gente sempre enfrenta um nível de cobrança maior quando aquilo que Deus tem conosco se torna maior para a nossa vida, né? Por isso que a Bíblia diz que quanto mais se é dado, mais será cobrado. Se é muito grande aquilo que Deus tem com você, maior vai ser a cobrança. Se é muito grande o ministério que Deus tem com você, maior serão as pedras. Se é muito grande aquilo que Deus tem com você, maior será o estreito que você tem que passar. Quanto maior aquilo que Deus tem, maior também vai ser o preço que você vai pagar. Por isso que o nível de cobrança, o nível de exigência, o nível de renúncia que Deus tem com a vida daquele que tem uma chamada é sempre infinitamente maior do que aquele que de repente não está envolvido e não está vocacionado com Deus em nada. Por isso, se Deus tem uma chamada na sua vida, se Deus te escolheu para um grande ministério, se Deus te escolheu para uma grande vocação, o caminho que Deus vai te fazer passar é um caminho estreito. Talvez você esteja passando agora por alguns ventos, algumas adversidades, não por conta dos seus erros, mas por conta da chamada que Deus tem na sua vida.
E por causa dessa chamada, Deus vai preparando o caminho para que esse caminho venha forjar você para um grande propósito, para uma grande vocação. E você precisa entender isso, que quanto maior é o que Deus tem para você, maior também serão as lutas, maior também serão as guerras, maior também serão as adversidades que você vai passar. Por isso, o caminho de quem tem ministério é estreito. Algumas pessoas pecam, erram, parece que Deus nem cobra. Vai você errar e Deus vai lá e já te dá uma chacoalhada para dizer para você: o que eu tenho para você é diferente. Meu nível de cobrança em você é maior. Eu preciso te cobrar para que você esteja preparado para viver a missão que eu tenho para você. Cada um de nós temos um propósito. E alguns o Senhor, Ele nos escolhe a dedo de uma forma especial para viver algo específico sobre a nossa vida. Talvez eles não são cobrados como você é cobrado. Talvez eles não pagam o mesmo preço que você está pagando. Mas também o nível de milagre que você vai viver. O nível de poder de Deus que você vai viver. O nível de experiência que você vai viver. Essas pessoas também não conseguem viver. Porque para experimentar esse nível de poder e de intimidade com Deus, é preciso também ter uma vida mais de renúncia, de critérios e de adversidades que sempre estão preparando essa pessoa para a chamada e para a vocação. Pai, nós recebemos a Sua palavra. A Tua palavra nos instrui e também nos dá direção. Aqui tem pessoas que estavam questionando muitas coisas, mas o Senhor é um Deus que se revela e mostra o seu poder mediante a Sua palavra. Agora abençoa essa pessoa, que o Senhor venha dar a ela um dia extraordinário, cumprir cada palavra que foi liberada sobre esse vídeo. Abençoa a casa dela, a família dela, o lar dela. No nome de Jesus eu oro te agradecendo. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Deus falou com você. Concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Então faz o seguinte, já compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus. Deus falou muito com a gente hoje, hein? Então se eu fosse você, compartilhava com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu queria deixar uma oferta na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mente Paz, com a palavra poderosíssima para o teu espírito, e fica com essa palavra no seu coração. O caminho de quem tem uma chamada sempre vai ser estreito. O caminho de quem tem uma vocação sempre vai ser um caminho difícil. O caminho de quem quer andar com Jesus e quer viver algo extraordinário é o caminho da cruz, é o caminho da renúncia. E quando você decide viver a palavra, quando você decide viver aquilo que Deus tem permitido você a viver, aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, se prepare para viver algo extraordinário. Se prepare para viver a vontade de Deus sobre a sua vida, porque vale a pena viver a palavra de Deus, ainda que muitas das vezes isso nos confronte, ainda que muitas das vezes esse caminho seja estreito. Então a cobrança na sua vida é muito maior, porque na sua vida maior é a vocação e o chamado que Deus tem na sua vida. Como diz a própria Bíblia, quanto mais é dado, mais será cobrado. Até amanhã.